Nós já noticiamos ao longo do Jornal da Manhã, o presidente da França, Emmanuel Macron, desembarca amanhã no Brasil, fará uma série de visitas, parte delas acompanhado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. E para falar um pouquinho mais sobre as perspectivas da visita, consequências que a visita pode desencadear, nós vamos conversar agora com o ex-presidente do Banco dos BRICS, com o economista Marcos Trujillo. Marcos, muito bom dia e obrigado pela entrevista. Bom dia amigos do Jornal da Manhã. Eu quero aproveitar o fato de o senhor recentemente ter saído do Banco dos BRICS para lhe fazer a seguinte pergunta. O mandato do presidente Lula, sempre que pode, publicamente, dá muita relevância para trocas comerciais, em outros aspectos também, né? Mas vamos nos ater aqui às trocas comerciais, com o chamado Sul Global, né? Então nós ouvimos muito falar sobre Índia, ouvimos falar muito sobre China, ouvimos falar sobre parceiros locais aqui. Eu queria saber do senhor o seguinte: a nossa troca comercial com os países da União Europeia, a França um deles, evidentemente, ela está estagnada? Pode melhorar? E em que medida, para melhorar, ela depende do acordo da União Europeia com o Mercosul? Marcos. Bem, hoje de cada $2 que o Brasil exporta, um vai para a região da Ásia-Pacífico, né? Pelas características de complementariedade entre a economia brasileira e algumas dessas grandes economias emergentes que ficam na Ásia, né? Você mencionou duas delas, né? A China e a Índia. É natural que o nosso comércio com aquela região cresça. Para que se possa ter uma ideia, em 2021, o comércio Brasil-China era de $1 bilhão por ano. Hoje, o comércio Brasil-China é de $1 bilhão a cada 60 horas. Isso tende a crescer. Daí porque eu acho que é tão importante, né, o Mercosul, o Brasil, terem mais relações com outras regiões do mundo, até para criar uma espécie de efeito de diversificação. A União Europeia, no seu agregado, é a terceira maior economia do mundo. A França é a segunda maior economia da União Europeia, a quinta maior economia do mundo, uma grande fonte irradiadora de investimentos estrangeiros diretos. Se nós pegarmos esse período entre 2020 até 2023, a França foi uma das três principais origens, né, do investimento estrangeiro direto do Brasil. Portanto, é fundamental para o Brasil expandir, né, o seu perfil internacional por meio do comércio, por meio dos investimentos com os atores europeus. É natural que há cada vez mais uma fatia, não é, da economia global sendo ocupada pelos chamados países emergentes. Se nós levarmos em consideração o chamado G7, né, Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Canadá, pelo critério da paridade do poder de compra, em 2023 eles tiveram um PIB de $50 trilhões. Já aqueles países que eu gosto de chamar de E7, né, as 7 maiores economias emergentes do mundo, China, Índia, Brasil, Indonésia, Rússia, Turquia e México, têm um produto interno bruto medido pela paridade de compra de $60 trilhões. Então, quando você tem esse fenômeno de uma população emergente crescendo muito, a partir de rendas per capita razoavelmente baixas, as populações se alimentam mais, elas comem mais, elas consomem mais energia, isso significa um grande negócio, uma grande oportunidade para o Brasil. Agora, no âmbito da relação com a União Europeia, nós queremos ver as coisas aumentarem, né? Por exemplo, hoje o Brasil exporta mais para a Tailândia do que para a França, mais para a Malásia do que para a Itália, mais para a Singapura do que para a Alemanha. Então, a gente precisa de mais acesso ao mercado europeu, e essa é uma das razões pelas quais o acordo Mercosul-União Europeia é tão importante para o futuro do perfil externo brasileiro. Com certeza, mas Marcos, queria sua avaliação relacionada a uma coisa. Entre Mercosul e União Europeia, a gente sabe que os dois perdem bastante com uma falta desse acordo. Inclusive, o Brasil passa essa impressão de que não é capaz, inclusive, de fazer grandes acordos caso esse acordo não aconteça. Os dois perdem, mas na sua avaliação, quem perde mais? O Brasil ou o Mercosul ou a União Europeia? Veja, se a gente fizer uma radiografia de todos os milagres econômicos, né, que aconteceram desde o final da Segunda Guerra Mundial, então Alemanha e Japão depois da Segunda Guerra, China desde 1978, o Chile em alguma medida dos anos 70 para cá, a Espanha desde 82, ou seja, em cada um deles, a Coreia do Sul, em cada um deles você vai perceber raízes civilizacionais diferentes. Algumas são democracias representativas, outras têm oxigênio democrático rarefeito, alguns são asiáticos, outros são europeus, o Chile é latino-americano, mas tem sempre um elemento em comum. Todos esses países tiveram no comércio exterior, nas exportações, no fluxo de investimento estrangeiro direto,
uma plataforma fundamental para o seu crescimento. Não é o caso do Brasil e não é o caso dos países do Mercosul. A Argentina e o Brasil, durante anos e anos, adotaram políticas de industrialização por substituição de importações, ficaram muito fechados ao resto do mundo, e na medida em que você tem polos dinâmicos, né, na Ásia Pacífico, mesmo na Europa, na América do Norte, isso não aconteceu com as economias do Sul, do Cone Sul. Nós ainda temos, embora isso tenha mudado nos últimos 4, 5 anos, um percentual razoavelmente pequeno da soma de exportações e importações como percentual do PIB. Então, eu acho que o Mercosul perde mais, mas a Europa também perde, porque a Europa se vê, como nós, aliás, no Brasil, nos vemos num jogo geopolítico, geoeconômico de intensa competição entre o polo americano, entre o polo chinês, os indianos, uma grande potência emergente, a própria Europa, né, tentando se reconfigurar, e, portanto, nós precisamos de acesso a grandes mercados. Há uma extraordinária entre a economia da Europa e a economia do sul da América do Sul, de modo que essa integração maior, essa maior codependência, interdependência entre esses dois atores relevantes é extremamente significativa. Me parece que o Mercosul perde mais, mas a União Europeia, que ninguém se engane, também tem um espaço muito reduzido se não tiver relações preferenciais do ponto de vista econômico-comercial com o Mercosul. Especialmente na relação do Brasil com a França, Marcos, há um obstáculo importante a ser ultrapassado, nem sempre é possível, mas um obstáculo importante a ser ultrapassado em qualquer negociação, que é o agronegócio francês, né? A gente tem noticiado aqui há um mês, talvez um pouco mais, uma série de manifestações feitas em alguns países, mas especialmente na França, por gente do agronegócio, e há uma demanda deles lá por mais protecionismo, por mais barreiras comerciais que prejudicam e prejudicariam o nosso agronegócio caso colocadas em prática, né? Como atender essas demandas internas, tanto as deles lá como as nossas aqui, e não impedir que essas barreiras inviabilizem não só o acordo do Mercosul com a União Europeia, mas, enfim, qualquer outra espécie de troca comercial. Não sei se você concorda, nesse momento do mundo vão enfrentando cada vez mais barreiras, aparentemente, para a gente que acompanha mais à distância, né, Marcos? Não, sem dúvida. Eu acho é uma palavra um pouco complicada, né? Mas nós estamos vivendo um cenário de geoeconossegurança, né? Por vezes, a ideia de segurança econômica, ainda mais depois da Covid, ainda mais da quebra de muitas cadeias globais de produção, entraram em xeque, e parece que uma série de países tem desenhado medidas políticas, né, que privilegiam a sua segurança econômica sobre a sua eficiência econômica. Isso é verdade em relação à China, é verdade em relação aos Estados Unidos e é verdade em relação a muitos dos países europeus. Veja, eu fui o negociador pela área econômica, né, do governo brasileiro durante a conclusão das negociações Mercosul-União Europeia em 2019. Em junho agora, vai fazer 5 anos que nós concluímos, né, o acordo em Bruxelas. Naquele momento, a gente tinha obtido um equilíbrio muito delicado, mas muito favorável, entre vários setores da economia: o setor industrial, o setor de serviços, o setor de tecnologia, o setor de comércio e o setor do agronegócio também. É uma pena que, ao longo desses últimos 4 anos, né, e particularmente ao longo dos últimos 12, 14 meses, houve uma decisão por reabrir o acordo. E não é apenas por conta do protecionismo europeu e particularmente dos franceses em relação ao agronegócio. É também, por exemplo, o governo brasileiro querendo reabrir o capítulo de compras governamentais para que o governo possa entrar mais fortemente, né, com uma mão pesada na formação de demanda. Eu acho que o objetivo disso é, em alguma medida, estar alinhado com o que se considera uma nova política industrial brasileira. Agora, nesse período de governo, e acho que ao longo da análise que a gente pode fazer, é importante entender que a França não é só o agronegócio, né? A França é como se fosse uma espécie de fórmula matemática. A França é igual às grandes empresas do setor industrial francês, mais os grandes bancos franceses, mais um setor francês que tem muito apetite por competição internacional, menos os protecionistas do agronegócio, menos supostos ecologistas de ocasião, menos uma parte
de uma suposta elite intelectual na França. Então, o equilíbrio entre esses dois polos forma uma espécie de cabo de guerra, e quando o primeiro elemento prepondera sobre o segundo, você tem mais liberalização e mais integração da economia da França com a economia mundial. A França não é o único ator na União Europeia que tem resistências ao acordo. A Áustria também tem, a Holanda também tem, mas o acordo tem grandes aliados no âmbito da Europa. É o caso da Alemanha, é o caso da Espanha, e em alguma medida também, ainda mais nessa administração, me parece o caso da Itália. Então, me parece que a Comissão Europeia tem um mandato, né, e a possibilidade de levar esse negócio adiante. Espero que haja algum tipo de flexibilidade, não apenas por parte do governo do Mercosul, mas também da França e desses outros países, para que isso possa avançar, porque as redes globais de valor, né, nesse contexto do que muitos estão chamando de uma espécie de Guerra Fria 2.0, estão se reconfigurando, né? Há um redesenho, né, dos polos de produção, sobretudo no setor de indústria e manufatura, que me parece apontam para uma menor influência relativa, por exemplo, de um país como a China, e essas atividades migrando para outros potenciais candidatos, como é o caso da Índia, como é o caso do México, e como também é o caso do Brasil. Então, nós precisamos do acordo para aumentar a atratividade que a economia brasileira oferece em relação a esses nossos outros competidores. Nós conversamos com o economista Marcos Trujillo. Marcos, muito obrigado pela entrevista, boa semana e até a próxima. Obrigado, bom dia para vocês. Bom dia.